Como bem definiu Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos de mente livres e progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma, propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiências e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa forma mais vasta, numa expansão mais elevada e extensa da verdade. Também definiu Viana de Carvalho: o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Como livres pensadores, aqui estamos. Eu, Sebastião Camargo, em mais um programa O Despertar Necessário, juntamente com Marcos Aurélio, e como eu digo sempre para vocês, é a causa do despertar ter chegado onde chegou. Seja muito bem-vindo, querido e amado amigo de milênios. E tudo bem, Sebastião? Tudo bem com você aí que está do outro lado? Não sabemos se é dia, se é noite. Hoje, essa espaçonave se ancora no dia de julho, no dia 14 de julho de 2022. Se você estiver nos assistindo aí em 2023, 2024, 2025, 2030, espero que tudo que você esteja ouvindo aqui já esteja vencido e que a evolução tenha nos alcançado. Mas antes dela, o precedente da boa moral. Se bem que moral não há do tempo, a moral em Cristo só pode ter coisa boa, ainda que nós não a compreendamos. E no dia de hoje, na noite de hoje, na tarde de hoje, na manhã de hoje, nós nos propomos estudar algo que nos atropela a todo momento, Sebastião. E eu atrevi a chamar isso do desejo na mente até a profundidade da fala. Nós temos hoje uma coisa muito interessante que já dizia alguns: aonde eu estiver com o meu idioma, ali está a minha pátria. Ninguém tira isso de mim. E quando esse idioma é esvaziado? Nós temos que a gramática é a carne do espírito. Ele não reencarna desse lado, como nós estamos falando, colocando, dando vida nessa dimensão ao que estamos pensando e o que está vindo através de nós. O que dá carne ao espírito é a palavra. Se eu não sei, se eu não consigo linkar o signo ao seu significado, essa cultura, porque nós somos tribais. A comunicação só serve quando ela pode ser praticada por todos. E comunicar, o que nós estamos fazendo aqui, é tornar comum. Mas como é que eu torno comum se cada vez mais eu esvazio? Do desejo na mente ao aborto da língua portuguesa, eu digo, não da língua matéria. Nós temos um vasto caminho a ser estudado. Há pouco tempo atrás você lia André Luiz e por André Luiz e em André Luiz você escutava que existiam espíritos que ao lhe ver baixava sua ficha espiritual. Paul Ekman, nos Estados Unidos, disse, não conhece espiritismo, acredito, mas ele foi um pouquinho mais além. Ele disse, não, essa ficha espiritual ela baixa até 5 segundos. Até 5 segundos não é você. Depois de 5 segundos você toma conta, não importa quem seja. Aí ele, para comprovar isso, ele sai dos Estados Unidos, passa por Inglaterra e vai para uma tribo isolada porque se a emoção é única até 5 segundos, ela tem que ser única em todos os. Então, naquela tribo que nunca viu a civilização, as reações são as mesmas. De 0 até 7 segundos, quem fala é você. Depois dos 7 segundos, a sua personalidade assume e desmente tudo. Eles chamam esse estudo de estudo das microexpressões.
Ou seja, não adianta, não dá para mentir mais. Né? E isso vem se espalhando, Sebastião. Então, veja que coisa interessante, até porque lanço dessa minha colocação uma indagação. Aonde estamos, na verdade? Se você não conhece nem a alavanca do desejo, o gatilho do desejo, para a composição do pensamento, como vamos conhecer a maturidade da língua, principalmente da língua portuguesa? Como é que nós estamos abortando? Todas as horas nós estamos abortando. Coloca-se uma figura, estampa-se uma figura. A peça central dessa figura é uma pessoa com raiva. E no seu entorno tem pessoas decepcionadas, pessoas amarguradas, pessoas entristecidas. Mas por não se existir, agora vou em Kardec, porque para cada coisa tendes um nome. Então, vos chamarás desse jeito. Então, unifica-se tudo numa frase só hoje. E diz, não, aquilo lá é medo. Toda vez que você vê aquilo é medo. Então, a decepção, a angústia, medo. Por falta de palavra, embala tudo como medo. Trata-se tudo como medo. Ah, mas se você trata tudo como espírita, não erra. Não tem jeito de errar. Como assim? Está na igreja católica? Não. Está no evangélico? Não. Fala em espírito? Trata como espírita. Nós estamos cada dia que passa esvaziando a língua. E isso é um reflexo de um comportamento que e nós vamos dirimir essa dúvida aqui agora, porque é uma dúvida, apesar de eu estar pondo isso com muita, acredito, com clareza e com firmeza, ainda se sustenta como dúvida. Eu pensei, na hora que eu vou materializar, se eu não tiver palavras para aquilo, o que aquilo vai se tornar? O que tem se tornado? Veículos de loucura? Ou seja, nós estamos dando voz a zumbis, nós estamos criando zumbis, porque eu sei o que eu penso. Lembram, até pouco tempo atrás nós debatimos nos nossos programas, até antes de você me perguntar, eu sabia. Agora que você me perguntou, eu não sei mais. Santo Agostinho, pai fundador dessa área da filosofia, nos dizia, quando eu estava com Deus, eu sabia o que era. Agora que estou aqui, não sei mais. E de lá para cá, nós pioramos mais ainda, porque agora eu não sei dizer o que é. Nós estamos esvaziando a língua, nós estamos matando as manifestações de espíritos de alto estirpe neste plano. Opa. E quando nós nos propomos a fazer programas como o Despertar da Consciência primeiro, Despertar Necessário depois, Oxalá os que venham, ou você empobrece a fala e torna esse programa, não só esse programa, mas todas as manifestações que venham do mundo espiritual de bom grado, o sal da terra. A regressão, não que o sal da terra não seja bom, é porque nós fizemos uma série do sal da terra ao infinito. Então, a próxima fonte que nós vamos matar é a do pensamento, então. Porque nós já não permitimos que o pensamento se manifeste. Nós não temos veículos para isso. Nós temos que ter veículo para tudo nesse mundo. Olha, aqui quem diz que sozinho eu vou rápido, em grupo eu vou mais longe. Nós matamos todos os veículos de manifestação. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer sessões espíritas para fala. Está recebendo agora estou recebendo a palavra porquê. Esvaziaram tanto a palavra porquê que nós vamos pedir um irmão que entenda, vamos fazer uma sessão espírita para receber a língua portuguesa. E já é necessário fazer isso. Olha, nós estamos com vossa mercê se manifestando como na Segunda Guerra, porque ela foi esquecida, isolada, não promovida e deteriorada. Nós já devemos ter centros espíritas recebendo a língua portuguesa, trechos da língua portuguesa. Zumbizamos a fala. Estamos do horizontes da mente, para o Miramês, horizontes da fala. Né? Se nós pudéssemos criar um estudo do horizonte da mente até a verticalidade da fala, porque é aqui que é a fala,
se manifesta, seria uma cartilha de pelo menos como errar menos. Nós estamos nos colocando filhos um atrás do outro no mundo, anencéfalos, paralíticos, filhos da fala, não estou dizendo aqueles que vêm através da mulher em gestação, mas de outra gestação. Então, daqui a pouco, como é que essa mente vai funcionar, sendo que ela já sabe qual é o seu fim? Numa época em que nós falamos do despertar necessário, nós estamos falando para uma população que, segundo os dados do Ministério da Educação, somente 12% estariam aptos a nos entender. E se você colocar Joana de Anjos e toda a fala dela, aí é que 12% não dá mesmo. Então, de 200 milhões, 280 que conhecem a língua portuguesa em todo o mundo, nós estamos falando em 5 a 6% de pessoas que podem nos entender. Começamos nossos estudos há muitos anos atrás dizendo que o fermento é desse tamanho, o pão, a massa não importa, é o fermento que interessa. Mas que fermento é esse que nós estamos usando, que há mais de 10 anos ele vem se manifestando no plano, e nós vemos uma deteriorização fantástica. E se você me perguntar o que é isso, essas músicas chicletes funcionam porque elas repetem o óbvio, porque elas não te levam a pensar, elas não te dão duas equações na mão para resolver. Ela te fala, olha, papá, pum, pum. Repete várias vezes, papá, pum, pum, pronto, grava que dá certo. Aí a hora que vem um pensamento nobre, ele não vai se manifestar no papá, pum, pum, com todo... Olha, ainda que nós temos irmãos que vão lá nos terreiros onde os irmãos precisam e aonde hoje estão tendo as manifestações mais sérias e puras, límpidas no nosso segmento de entendimento religioso, científico e filosófico. Nós temos aí, não vou falar irmão, senão daqui a pouco alguém está me processando por dizer que eu falei que Joana baixou baixou não, deu manifestação num terreiro. Ainda que nós tenhamos esse pessoal indo para lá, essa roupagem que tem que ser usada lá, esse linguajar. E esse linguajar, não com todo respeito, ele não precisa ser rebuscado. Mas ele precisa colocar uma identificação em cada existência. Isso é um livro. Mas ele não é um livro, o livro é como eu conheço ele, a grosso modo. Mas ele não é o despertar da consciência do átomo anjo, ele não foi escrito, ele não tem edição. Então, daqui a pouco ele é só o livro. Não, mas tem coisas que só tem na edição 1. Não, é livro. Não se preocupe, que livro é livro. Nós temos aí, segundo o Ministério da Educação, Sebastião, 80% de pessoas que não conseguem hoje ler um livro. E não por isso tenham maldade, não por isso sejam. Não é nada disso. Nós não estamos praticando o que de base, o que de praxe deveria ser praticado. Se existe uma câmara, o nome dela é a câmara. Se existe, e não vai nenhuma crítica ácida a vocês que querem agora estudar a língua neutra, o português neutro. Eu temo, mas não critico. Existe o masculino, existe o feminino, agora existe o masculino, o a feminino e o e, que seria a língua neutra. Menine, mulher, homem. Então, o e seria a língua neutra, uma língua que não fugiria dos gêneros ou contemplaria outros gêneros. Mas nós vemos matando a linguagem, e a linguagem é o veículo de manifestação. Então, aquela coisa de... Eu não sei como é que Miramês faria para se virar hoje quando ele diz sentir o que pensa, falar o que sente, cumprir o que fala.
Na hora, mas eu não disse isso. Não disse, está lá dito que você... Não, isso daí para mim é tal coisa. Cumprir o quê? De que forma se nós esvaziamos o entendimento? Olha, os zumbis, de Walking Dead, nós estamos interiorizando isso e colocando eles para fora. Eles passam por nós para tomar vida nessa dimensão. E eu não digo que ele já não exista por aí, porque a BBC de Londres, há um tempo atrás, no Haiti, para ser mais exato, conseguiu fotografar mortos levantados para a guerra. Quem é você? Eu morri em tal lugar. Tá, eu estava enterrado, eu vou lutar. Foi uma das guerras mais terríveis. No Haiti, nós já tivemos isso. Tem documentário, isso da BBC. Eu não estou dizendo esses zumbis, não. Eu estou dizendo esses zumbis que nós colocamos para fora e que eles não têm direção. Eu esvaziei todo o sentido dele. Tudo bem que serve para pensamentos elevados, a aprender a reconstruir fala, a reconstruir isso, aquilo. Mas nós sabemos que a fisionomia de um ET, Sebastião, ela existe segundo um estudo avançado dos norte-americanos, que o ET tem aquela cabeça porque não tem estômago, porque não se alimenta. Não tem perna porque voa, não tem braço porque usa da telecinese. Então, por isso que aquele... E como ele pensa muito, a cabeça é maior e todos os... E daqui a pouco, como é que nós vamos fazer com a fala? Nós temos um problema que, acoplado a isso, que são os filmes pornôs. Um cérebro vendo filme pornô e um cérebro usando cocaína disparam o mesmo tanto de dopamina. Ou seja, o que estamos fazendo com tudo isso? E olha que tudo isso que eu disse, ele merece um encadeamento melhor dessas ideias. Merece uma... E eu não digo que é você que esteja fazendo. Eu olho para mim e de frente do espelho faço a pergunta: o que fizeste com os filhos, que vô-lo confiei? E não vou falar vô-lo não, porque a maioria das pessoas não vão entender o que é isso. E Joana de Ângeles um dia disse: eu não vou descer ao teu nível só porque você não quer subir, não ao meu, mas de nível. Então, Sebastião, precisamos encadear isso e desencadear em soluções. Uma vez que o terreno onde nós vamos andar, eu acabei de descrevê-lo. Agora, do gatilho do desejo à profundidade da fala, retratando, fazendo a fotografia dos dias atuais, é o que merece uma solução, merece um norte, dizer, não, espera aí, está assim, mas vai ser arrumado, vai acontecer dessa forma. Nós vamos andar por esse terreno, com esse mapa. É contigo. E aí, interessaram por esta proposta, por esse cardápio? Gratidão a vocês, net-espectadores, que são a causa do nosso existir. Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. No princípio era o Verbo, né, Marcos? Sim. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Hoje sabemos que em nós o Verbo é uma expressão da nossa própria consciência, cujo nome nós mensuramos como pensamento, capacidade criativa. E ao mesmo tempo sabemos que a palavra é a roupagem com a qual se veste o Verbo. Joana de Ângeles. Então, a partir do momento que eu sei, com Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo, então esse verbo vai encarnar. Por isso que no segundo livro colocamos que as palavras têm almas. Por isso que nós já antevemos para que o centro espírito tivesse o respaldo para manifestar a palavra X ou Y que foi esvaziada. Porque o que hoje nós estamos vendo é um vazio existencial. O que nós chamamos de zumbis mortos-vivos, que abriram mão de pensar, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. E quando nós falamos isso,
Bom, pensar. Eu sou o que penso. Eu penso ou estou sendo pensado? Lembra do Jeter? Jacomini. Então, nós vemos, nesses 5 segundos ou 7 segundos, sou eu. É a intuição que veio em forma de um pensamento a ser personificado. Como dá trabalho criar. E eu sou responsável pela minha criação, então eu manifesto o teu, porque o responsável é tu. Aí não deu certo, eu culpo você, pai, eu culpo você, mãe, eu culpo você, sociedade, eu culpo quem for. O partido, a ideologia, etc. Sim. Ao invés de eu admitir que só existe um gênero, o gênero humano. Sim. Quer inventar outra coisa? Vai conversar com o arquiteto. Você errou na criação. Então não existe só um, 70 e poucos, já está com quase 80. Então quem é o Deus? Quem é o autor? Sou eu, com a minha comodidade, com o meu pouco conhecimento ou parco conhecimento? Sou eu, com a minha ociosidade, que abri mão de pensar por mim mesmo para viver as ideias dos outros. Por isso, de acordo com o contexto, ao invés de eu assumir, porque quando Krishnamurti fala, eu sou a humanidade inteira. Se eu sou a humanidade inteira, como que eu posso culpar alguém, Marquinhos? Eu sou a humanidade inteira. Então, tudo que está acontecendo fora, sou eu, são minhas expressões, porque eu só vejo com as minhas lentes. E o que vejo, segundo Joana de Anjos, filme O Mensageiro da Paz, de Divaldo Pereira Franco, a sua luta, Divaldo, sempre foi entre você e você. Nunca foi com o outro. Só que nós queremos brigar com o outro. No passado, era a guerra dos Pandavas contra os gurus. E dos vícios contra as virtudes. Só que nós achávamos que era fora. E agora percebemos com Joana de Anjos ainda que o pior inimigo é o que está dentro. Então nunca houve inimigo fora, já que ela fala para o Divaldo que a luta não é entre ele e outro personagem, é entre ele e ele próprio. Então, quando nós esquecemos que a palavra é um ser vivo, antes da palavra existiu a ideia, antes da ideia o pensamento. E sabemos que o pensamento é uma expressão da consciência. E agora, neste plano, vai manifestar-se em forma de inteligência. Se um pensamento X e outro Y geram a ideia, ele, o pensamento, já é um ser vivo e a ideia também. Tanto ele pode manifestar-se na reunião mediúnica, quanto a ideia, quanto a palavra, que é a roupagem que veste ambos. A carne. A carne. Então, o verbo se fez carne, ou seja, já tem uma roupagem, uma personificação. Agora, vai tornar-se atitude. Por isso que eu penso, na verdade. Sinto, pensei, dei forma. Senti, dei vida. Estabeleci o critério das palavras, coloquei em movimento e oriento a ação. Apliquei, agora de fato eu transformei em carne. Faz parte de mim. E como 2 personagens inicialmente. Como lei ou como matéria-prima. Porque quando Jesus narra, eu sou o pão da vida, e quando nós falamos, ele é o verbo personificado, o verbo que se fez carne. Ele tem 2 características. Ao mesmo tempo que ele fala, eu sou o pão da vida. Ao mesmo tempo, eu sou a luz do mundo. Então ele é a lei, porque para nós outros, não é o nosso modelo, o nosso guia, Então Jesus é a lei. Lei que nós precisaríamos seguir. E basta pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Porque quando eu me torno aquilo que penso, que é a proposta do último capítulo do 2º livro, o último item, para ser mais exato, que é o último capítulo, vejo a obra, ou vendo a obra, vê-se Deus. Eu não estou vendo Marco Aurélio, estou vendo Deus. Não estou vendo a câmera, o monitor, eu estou vendo Deus.
Isso é Matrix, né? Exato, não tem como fugir disso, já que tudo que existe é Deus, nós estamos dentro. O primeiro item, a vida é o espelho da alma. Para todos os lugares que eu olho, eu estou vendo a mim. Então, existe alguém fazendo isso, alguém fazendo aquilo, esse alguém sou eu. Porque eu só consigo enxergar o que eu sou. Eu posso não admitir. Eu posso crucificar o outro. Tenho sofrido muito com isso. Eu quero crucificar o outro pela maledicência, pela maldade, pela difamação, para tentar sair fora do contexto. Mas quando pegamos seres como Dias da Cruz, por Chico Xavier, qualquer maldade que praticarmos contra o nosso semelhante, nós estamos dilacerando a própria alma. Quando eu tenho ciência disso e adquiro consciência e percebo que eu não estou fazendo mal a quem quer que seja, eu estou fazendo mal a mim mesmo. E Chico já dizia, esta palavra, Marco Aurélio, é do próprio Chico. Quando ele narra, e Inácio Ferreira, porque ele viveu com Chico, ele narra que a gente não precisa preocupar com quem está nos fazendo mal. O retorno está vindo e há de ser muito contundente. Porque quando nós disparamos a palavra, é um filho que antes foi uma ideia ou vários elementos que formaram a ideia, que são os pensamentos, enriquecidos pelos sentimentos. Não por acaso, André Luiz fala que o desejo é uma entidade, tomando a forma correspondente. O que é que eu estou desejando? Muitos falam, se Deus quiser, fulano vai quebrar a perna. Mas se o fulano sou eu, se eu sou a humanidade, a quem eu estou desejando o mal? E que Deus é esse? O Deus ego, porque só pode ser Ele que vai me atender. O Deus orgulho, o Deus egoísmo, pode ser vários deuses, menos o Deus amor que Jesus nos deu a conhecer. Por isso, se no princípio era o verbo, então no princípio a essência não manifestada, no nosso caso. E eu decido manifestar e personificar esse verbo, encarnar, que Miramês fala. Você vai encarnar o quê? A paciência, a compaixão, porque quando você quer encarnar, surge a capacidade criativa, que é uma fração da paciência, da tolerância, da compaixão, e você vai dar forma, mediante o seu desejo. Vai ser uma entidade tomando a forma que você pretende, e corresponde às suas necessidades. Qual característica? Eu vou dar vida segundo os meus sentimentos, que nós chamamos de intenções. Eu quero que essa palavra console, que ela conforte, que ela esclareça, que ela ilumine. Então, dei vida com os sentimentos que se pretende. Agora eu preciso transportá-la. Por isso construímos a roupagem, palavras. Então, além de forma e vida, agora ela tem direção, ela tem movimento. Para que ela transforme, encarne em mim para o processo da cura ou autocura, ou transfira de mim para outra parte do meu espírito, como o Emmanuel fala. Sim. Ela precisa ser primeiro sedimentada e, com o meu testemunho, fazer um bem a mim, para depois eu transferir para o outro. Porque, do contrário, eu não tenho certeza se essa palavra está sendo bendita ou maldita. Porque se é bendita, conforme Eurípides Barçanufo, vai gerar vida. Se for maldita, vai gerar morte. Morte em quem? Em quem eu estou direcionando? Não, morte é a mim mesmo. Porque sou eu que estou pensando, sentindo e falando. E se eu quero que aconteça com o outro e não aconteça comigo, como? Se Allan Kardec falou, se eu mentalizei a destruição de alguém, eu já destruí. Só me faltou oportunidade para fazê-lo fisicamente. Mas quem eu destruí? A mim. Porque eu dilacerei a minha própria alma. E esses filhos, conforme a ministra veneranda,
para os íntimos, Elizabeth de Aragão. Não sabia disso. Eu tenho na mente a liberdade de criar ideias de bem ou de mal. Mas uma vez criando-as, elas darão origem a uma geração de ideias semelhantes e eu serei obrigado, pelas leis superiores, a manter e nutrir a minha criação. Não há como expulsar o mais remoto pensamento, Joana de Ângeles. Agora há como transformá-lo em outra coisa. Agora, ao invés de encarar os meus pensamentos, os meus filhos, meus sentimentos, minhas ideias, palavras e atitudes, eu quero transferi-los para outrem, querendo isentar-me da culpa. Será que tem jeito de fugir de si mesmo? Lembra do artista, o autor, compositor nordestino? Para onde eu vou, mim vai comigo. Então vamos lá, Marquinhos. Deve ser na escuridão da ignorância, por um tempo você pode até encontrar abrigo. André Luiz esteve por lá. E, aliás, eu ouvi escrito, eu ouvi dizer que a federação em algum momento abriria o que Chico realmente escreveu, eu não sei se já abriu, se vai abrir. Mas perguntaram para alguém uma vez o que é felicidade e alguém respondeu. Esse alguém acho que está encarnado, eu só não lembro o nome. É um estágio da verdade. E o grande problema do brasileiro é que ele mente demais. Depois te ligo, tá? Passo aí amanhã. Quando ele não tem nada o que fazer, ele segue mentindo. Ele segue queimando os campos de manifestação. Eu estou falando ele, eu estou dizendo eu, tá, gente? Só para... É que às vezes é mais fácil transportar isso daí. Falar na terceira pessoa, fulano fez, outro, eu só estou de fora vendo. É uma coisa interessante. Existem alguns livros em que se narra, Graciliano Ramos, por exemplo, Sebastião, que narra a vida difícil das criaturas, dos nossos irmãos do sertão. E quando ele fala, os livros são todos escritos em terceira pessoa. Por quê? Porque ele não... Os filhos, pai, mãe, todo aquele que vive não tem palavras para exprimir o que pensa. Tem uma passagem, eu não lembro de que livro, que a criança olha numa igreja e fala, nossa, eu não sabia que aquilo existe, mas será que existe nome para definir isso? E uma coisa interessante, eu estou voltando aqui anterior ao seu ponto, à sua explanação, porque hoje, Sebastião, há uma briga dentro de casa, uma briga doméstica. O cara disse, eu não gosto da sua comida. Você sabe o que ela acabou de entender? Você não gosta de mim, porque a palavra perdeu. Você não gosta de mim? Não. Eu não gosto da sua comida, não. Você não gosta de mim. Existem alguns especialistas agora comentando, inclusive isso no canal do Brasil Paralelo, você tem um cara lá falando, fantástico, eu não lembro o nome dele, mas porque eu ainda não assisti, só assisti takezinho, sabe? Uhum. Mas eu vou reportar a Barbara Ann Brennan no Mãos de Luz, que vai dar quase a mesma coisa, quando a Bárbara diz o seguinte, olha, no primeiro chakra a criança se manifesta, no exercício do primeiro chakra a criança se manifesta, ele vai até o gástrico. Quando ele diz, olha, quando esse chakra abre, quando ele tem maior influência, é o chakra do eu quero, eu posso, necessito, é meu, é meu, é meu. E esse chakra não se manifesta fortemente só em crianças. E nós já temos alguns irmãos que não falam em chakras, não falam disso, mas falam dos veículos de manifestação. Inclusive, eu vi isso em takes do Brasil Paralelo, do canal do Brasil Paralelo. Quando ele diz o seguinte, olha, hoje eu quero, eu posso, eu tenho, e se eu faço alguma coisa errada, ele fez. Nós estamos manifestando isso. E quando nós manifestamos isso, nós destruímos tudo aquilo, tentamos destruir tudo aquilo que vá de encontro àquilo que nós pensamos.
Se não for ao encontro, tudo que for de encontro tem que ser. Aliás, se já vai de encontro é porque vai para trombar. Estamos, Sebastião, vivendo, nos parece, que 2 passos atrás. E alguém encarnado respondendo o que é felicidade, que é um estágio da verdade, torna qualquer discussão muito séria, que é verdade. Porque se é um estágio dela, os momentos felizes ou então os momentos alegres que eu passo, porque esse mesmo autor disse que fora da verdade, isso é a verdade vocalizada, ele não disse, ele não foi filosoficamente as raízes tradicionais da verdade, não foi em Kant, não foi em nada. Ele só disse, olha, se não for verdade, não é feliz. Mesmo parecendo que ele pegou só na beirinha da verdade, e ele é muito profundo isso. Está feliz? É verdade? Me lembra Platão, né? Então, você está correndo atrás do cara. Ah, ele roubou, mas quem te falou? Quem te falou viu? Quem te falou viu e tentou fazer algo para quê? Acho que dizem que Platão era um cara tão chato, que 2 minutos de conversa com ele, porque ele devolvia tudo, né? Ah, você está triste? Me responde você. A famosa paideia. E nós vamos matando tudo isso, Sebastião, de uma maneira muito clássica. Nós usamos os meios de comunicação que deveriam estar aí para nos completar, para fazer com que a educação andasse, não mais velozmente, não se esperasse que a educação andasse de maneira mais veloz, mas de maneira mais efetiva. E você não tem isso. E ainda há os que acreditam que isso não deveria ser tratado por nós espíritas. Nós estamos a todo momento pedindo, como em Missionários da Luz, no nascimento de Sigismundo, que era necessário preparar aquele corpo. Necessário preparar aquele corpo ainda para aquele, o pai, o Sigismundo, retornar em dívida, ou seja, retornar menos avançado, inclusive. Era necessário trabalhar tudo aquilo. Nós não preparamos mais nada, nós colocamos tudo no modo do micro-ondas. Não. Esse chá fica pronto em meia hora. Põe no micro-ondas que com 1 hora está pronto. 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto, é rápido. Então, me preocupa que nós estamos entendendo que o mundo espiritual existe fora do mundo corporal. E que ainda André Luiz e tudo aquilo é um conto que um dia vai ser levado a sério. Que o nosso lar é um ponto teatral a ser cinematografado. E que ele não existe. Está longe. Então, todas essas minhas ponderações, elas querem trazer para o programa de hoje pontos de vistas que já eram tratados por nós em outros tempos, com outros termos. Nós não tínhamos barba branca, né? Estava tudo mocinho, cabelos pretos. E nós falávamos, olha, André Luiz não, Kardec, nas primeiras manifestações, teve os elementais como... Não parece, nós não demos um passo, nós regredimos quanto a esse entendimento. Porque hoje elementais não são vistos por nada. É um estágio, tem o mesmo merecimento que qualquer outro estágio. A única diferença desta parede para nós é o tempo de evolução. Que amanhã pode ser que ela esteja na nossa frente, porque esse tempo não se conta linearmente, não se conta para frente nem para trás. Nesse exato momento, só Deus sabe como se manifesta o tempo. Até porque em livros escritos onde não há educação, não tem tempo. Você pode misturar os capítulos, Sebastião. Tanto faz você ler o primeiro como você ler o segundo. Sem
a formação, sem o desencadeamento e a manifestação precisa de pensamentos através de palavras, o tempo parece que não se manifesta. E quando se manifesta, não da forma como o conhecemos. Parece que para cada trecho ele forma um mundo. E esses mundos ficam se chocando dentro da mesma sala com duas pessoas conversando. Daí quando marido diz X e mulher diz Y, o bicho pega. Aí nós temos aí violências domésticas que, olha, eu posso estar enganado, mas 40%, 50% por culpa da língua portuguesa. Ele quis dizer uma coisa, ou ela quis dizer uma coisa, ele entendeu outra. Mas se não falam a mesma língua, vai haver choques, é natural isso. Então veja como tudo está sendo feito para que a família se esfacele. Não é? Vamos ler André Luiz como se nós estivéssemos na tribo, na beira da fogueira. Porque não vamos ler, vamos intimá-lo, vamos recebê-lo. Não é? E a única manifestação que pode se haver hoje em dia é a manifestação da boa fé, da boa vontade. Mãos de luz. Quando o plexo rege, que é o nosso segundo cérebro, eu quero, eu posso, eu tenho, é meu. Se 90% das pessoas que você conhece agora se comporta desse jeito, são os passos atrás que nós demos. Ou são os novatos chegando, porque nós fizemos pior que eles. Tudo isso me preocupa. Será que eu fiz? Eu contribuí para que isso chegasse dessa forma, ou eu contribuí para que isso fosse além? Se a verdade é uma fração, aliás, a felicidade é uma fração, um estágio da verdade, já conheci a verdade nessa encarnação, será? Que liberto eu não estou. O segundo livro nos parece que nos cobra de maneira prática. Não dá para ler o segundo livro sem vivê-lo. Eu sou prova disso. Se no primeiro, com seriedade, se elencou o suprassumo de mais de 600 obras, de cadência perfeita e um entendimento lógico, no segundo, nos parece que olha para o primeiro e fala, você leu? Vamos viver? Não dá para fugir disso. Eu, com 2 páginas do livro, a minha vida fez um. Mas eu já tinha vivenciado o primeiro. Então não vivenciei, eu li. Ah, mas eu tinha entendido, então não entendi, eu decorei. Como que na prática a teoria perde todo o sentido? Nesse exato momento, para ser feliz, eu teria que estar falando alguma verdade. E se isso não está me causando euforias, ou momentos de euforia, de felicidade, o que está faltando para que ou não é verdade, ou existe, eu criei um filtro entre a verdade e a personalidade que se manifesta agora. Um Brasil inteiro se chocando, se degladiando, ora no Congresso, ora no Supremo Tribunal, ora no Executivo. Porque nós temos hoje, com todo respeito, um Supremo, eu respeito muito tudo, mas você tem um Supremo Tribunal que usa do linguajar para seccionar. Se eles começarem a conversar entre eles, você fala, isso não é Brasil, né? Você não entende nada. Você tem um Congresso que usa a roupa para seccionar, todos muito bem perfilados. Você tem a presidência, que hoje, esse é meu ponto de vista, lutando muito, mas você tem um presidente, você tem todos os presidentes do Brasil que foram eleitos, que deveriam ter um nome, não de presidente, mas de refém. Você não elege presidente, você elege reféns. Por conta de quê? Por conta de que isso que nós vivenciamos hoje, que é o esvaziamento
do Espírito. Seja o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, não que ele se esvazie, mas se nós procuramos não enxergá-los mais, estamos cristalizando algum tipo de comportamento que nos afasta totalmente disso para que alguém tome conta. Porque esse é o grande interesse de se falar em guerra. E toda vez que a guerra do branco contra o preto, dos descamisados contra os ricos, porque sempre que você fala em guerra tem que ter alguém para comandar. Como é fácil comandar, sendo tudo que eu falo, ninguém vai entender mesmo. Ou então, tudo que eu falo, se você entender e fizer de outra forma, não foi isso que eu disse. Estamos, Sebastião, criando uma oportunidade para uma guerra infinita. E mal sabem que isso começa na fala, ou termina na fala. Foge de centros, de catedrais, foge. O entendimento está difícil. E nós precisamos, e cabe a nós, os espíritas, os evangélicos, aqueles trabalhadores do Cristo que não querem rótulos, a pôr de novo panos quentes nisso e dizer, olha, vamos voltar para a sala de aula do comportamento moral. Porque daí vai nascer todos os procedimentos de boa conduta, de boa fé, de bom raciocínio. Fora disso, eu estou vendo cada dia mais nós, tomando como exemplo o segundo livro, nos distanciando. Não que o segundo livro se distancia, eu digo que esse não se distancia. Esse é um posto elevado, de onde você enxerga melhor o primeiro e é convidado a vivenciar no dia a dia. Aquilo lá diz, porque o livro dizem que era tão complexo que era difícil de ler, e deram um livro que é mais complexo ainda, mas a sua complexidade é ingênua, ela te faz viver. Você não consegue pôr aqui? Não. Então vamos pôr aqui? É uma ingenuidade fantástica. Então tinha que trazer essa realidade para esse programa como livre pensador. Não existe como separar o espírito da carne, até porque a carne é espírito. Nós acabamos de dizer que se a língua, a gramática é a carne é espírito. Kardec já trouxe isso nos anos de 1800. Nós nos afastamos disso. Vivemos todos esses anos para nos afastar de tudo que Kardec e a espiritualidade trabalharam, concatenaram, dividiram, aplicaram, vivendo. Estamos nos afastando de tudo isso, de uma forma fantástica. Eu não vou assistir mais o Jornal das 8, nem do Jornal da... Não, eu assisto a hora que eu quero. Então eu vou pôr a Netflix. Porque quando eu pago, eu assisto a hora que eu quero. Aí acabaram com todos os jornais. Mas não era só para acabar com o horário? Não, o jornal agora é do nosso jeito, é do jeito que a Noelle Neumann cria a espiral do silêncio, que é um estudo sobre a imprensa em todo o mundo, como uma pessoa sozinha ou uma pessoa no meio de várias, que não precisam ser a maioria, mas que gritam, consegue transformar todo o restante, que não fala e acaba sendo falado. Essa espiral do silêncio, nós, os espíritas, devíamos ter a obrigação de dizer, não é assim não. Espera aí. Mas eu grito, grita. Grita, não tem problema nenhum. Aqui não, general. O André, como chama aquele baiano muito querido do espiritismo? Dr. Jorge André. Jorge André. Aqui não, general. Te conheço de outras. Nós não estamos tendo mais a força. Eu não digo você. É normal hoje. Tudo é deboche. Tudo é piada. Tudo é sexo. Freud, se tivesse nascido agora, estaria se esbaldando. Tudo é libido. Então, nós vulgarizamos tudo para matarmos o essencial, que é a família. Aí a família espiritual, a família linguística,
a família temporal. E a síntese de tudo que é família, que é Deus. Precisamos rever tudo isso. Precisamos saber como acontece o pensamento, como ele se manifesta e quais são as suas roupagens. Precisamos entender como se comporta o irmão do lado, como Maria, João de Deus, que ao achar que seu marido estava traindo, criou uma mulher à sua luz e imaginação. E levou para dentro de casa. Não foi isso? Ela não apareceu? A mulher não apareceu? Tudo isso que eu acabei de pensar agora, vai aparecer à porta de casa? Como é que vai ser isso? O império das drogas hoje, Sebastião, as drogas que muitos são consumidas, lembro Adão Nonato agora, quando fazia uma palestra, e nós não vimos, eu pelo menos não vi essa palestra, vou reproduzir o que ele disse. O que o drogadito busca é uma coisa maravilhosa, a felicidade. O meio que ele usa é que não é legal. Então hoje, para tudo nós temos felicidade, nós não sabemos o que é mais nada. Daqui a pouco, essa bandeira aqui ao lado, eu vou chegar nela e vou ter o que nós estamos chamando agora de depressão, né? Eu não consigo me movimentar nem... Eu quero, mas eu não tenho mais veículos de manifestação. Eu queimei todos. Essa depressão vai se repetir na fala ou começou com a fala? Eu queimei todos os copos. Pois tudo para a gente é a gente. A gente vai, a gente fomos, a gente somos. Quem é a gente? A gente faz. Mas o que é a gente? A gente sabe. Não precisa ter mais manifestação nenhuma. A manifestação superior, que é aquela que se realiza através do eu sou, é a gente sabe. Para não ter que decorar mais nada, para não ter que entender os verbos, para não ter que estudar um pouquinho só. E agora tem uma menina até que é a Lara Brenner. Ela ensina português de uma forma que você vive o português, é muito fácil. É encantadora a forma como Lara Brenner ensina. Também no BP, no Brasil Paralelo. E tem no YouTube. Assiste uma aula dela, você fica maravilhado. A gente faz. A gente sabe que faz. A gente é bom. Com você. Como você falou que já era estava na hora de a gente manifestar as palavras, então Sim. Você viu que nós psicografamos alguma coisa aqui, né? Durante a fala, não foi tão deselegante contigo, mas senão eu perderia o link. Sim, não tem problema. Perdemos o sentido da vida e o seu real significado. É o que está acontecendo em nosso meio. Principalmente no Brasil, que deveria ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós escrevemos 2 textos que entrou na finalização do livro, naqueles ajustes que eu te falei, que após a última correção, aí nós fizemos alguns adendos após fazer esses ajustes. Eu vou ler um deles para você, ou até os 2, se você preferir. Sim. Vou deixar esse aqui, que vou começar pelo último, que eu acho que vai dar mais sentido agora e depois a gente volta no outro. Na altura do livro, nós quisemos fazer um resumo. Então, em síntese, se um pensamento bem arquitetado nos conecta com todas as nossas vivências. Então, se um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências correlacionadas, as suas múltiplas dimensões, e simultaneamente com todos os seres que se nos assemelham dentro de um mundo consciencial e multidimensional que é, e subsequentemente com todos os seres em todos os mundos de análogos a esse, calcule a força de um só pensamento nobremente dirigido e qualificado pelo bem supremo. Isso foi uma paráfrase mediante uma ideia de Kardec em obras póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento. E aí seguimos. Fato é que nossos pensamentos vasculham, e agora foi em cima de uma tese de Miramês,
Fato é que nossos pensamentos vasculham completa e minuciosamente todos os matizes e todas as nuances peculiares a todos os elementos constitutivos de nossos corpos, deixando por onde passam os resíduos das trevas da ignorância e da ausência do bem, ou a essência imarcessível da verdade, do amor e da luz da sabedoria incontestes. Assim, como estabelecem infindos conúbios com seres multidimensionais em todos os reinos dentro de um mundo e consecutiva e inegavelmente nos vinculam e nos entrelaçam com as complexidades energéticas e vibracionais ressonantes inerentes aos estados conscienciais característicos e pertencente a todos os seres de todos os mundos intrínsecos e jungidos à suprema sabedoria. Por que escrevemos desta forma? No mínimo, vamos ter que movimentar de 27 a 33 áreas do nosso cérebro físico e espiritual, que é a nossa mente, para entender o que está aqui. E apenas num pequeno parágrafo. Agora o outro vai dar um sentido aqui, embora está em 2 momentos do livro não sequenciados. E o outro, deixa eu ver onde está. Que é bem interessante também. Você quer falar alguma coisa que você entendeu desse primeiro? Ainda não. Então vamos ver aqui. Se fosse em TV, na broadcast, esse já seria um corte. O editor da vida entraria aqui e cortaria da hora que ele começou a dedar até a hora que nós começarmos a falar. Como nós estamos numa live e o nome é Livres Pensadores, até o espaço entre nós tem que ser livre para... Já vai dar certo aqui. Deu certo? Já está dando. Já chegamos lá. Então veja. Vale recordar que, em sua imensa complexidade, em sentido profundo do termo, a energia primária, que é constituída de um aglomerado de espíritos, com E minúsculo, a matéria-prima do cosmos, oriundos do psiquismo divino, por conseguinte, a alma é etapa a etapa, lentamente forjada e pormenorizadamente individualizada na base da energia primeva em perpétuo dinamismo. Ou seja, a alma é, em si mesma, pura energia personificada, ou verbo coagulado, se a gente preferir. Assim como o espírito, agora com E maiúsculo, que não é outra coisa senão um complexo condomínio, um magnificente entrelaçamento de energia quintessenciada e incoercível devenir. É assim que, inconteste e inapelavelmente, a vida para nascer morre e para viver mata, pois, no perpétuo dinamismo e no intérmino e irrefreável evolver dos elementos, da e na excelsa, magnificente unidade, tudo morre para renascer e aformosear-se perenemente. Nasce para metamorfosear-se, para renovar-se metódica e determinadamente, profícua e proativamente aprimorando-se para iluminar-se na ação integrativa das partes constitutivas das microunidades na fusão dos seres componentes da vida imortal, nobres sabiamente amalgamados
na indizível e sempiterna unidade. Enfim, ilumina-se como espírito imortal ou consciência eterna que é, para, num último estágio, ser um com a suprema sabedoria neste incoercível, contínuo infindo, no todo que, inegável e indissociavelmente compõe e está em exatamente tudo. Então, só esses dois pequenos textos. Dá para ler de carreirinha? Não. A cada agrupamento de palavras aí, você tem um aprofundamento. Se você ler só as duas primeiras palavras desse último que você acabou de ler, que trata do psiquismo e depois da encarnação do pensamento, que, aliás, eu não gosto muito da palavra coagulado, me faz pensar que é parado. Coagula, né? Coagulou o sangue, parou. Exato. É alguma coisa parada. A alma não teria mais a ideia de... O coagulado não está no livro, só Sim. foi aqui só para... Não, já que Mas pode falar. A coisa está de um jeito, Sebastião, que não é minha área, mas necessário faz citar aqui para ilustrar, já que palavras hoje já não servem muito. Você tem que, é gibi, você tem que ilustrar para entendimento passar mais fácil. Você tem os psicopatas. Pessoas que não rompem com a realidade, mas estão sempre com o pezinho na loucura. Você tem, e não tem, desprovidos de sentimento. No começo, instinto. Aí passa aquele trajeto onde a depuração, a instrução o leva até o amor, passando pela sensação, pelos sentimentos. No auge, emoção, sensação. E no auge, o amor. Nós já temos seres que não manifestam mais nenhum tipo de sensação. Divide em 4 estágios, desde o serial killer até o estelionatário. A única coisa que o psicopata quer é se deliciar com a derrota dos outros. Mas se anda um pouquinho mais para a direita nesse espectro, você tem o borderline, que tem tudo em excesso, menos o amor. Se apaixona demais, vive demais, aprisiona demais. Que é o eterno refém um bom refém, aliás, para os psicopatas. Veja, Sebastião, nunca imagine... E hoje dizem que psicopatas, de 1 a 3% da humanidade, se manifesta com esses seres, com os caracteres desses seres, a roupagem. Seres sem sentimento, sem emoção. A medicina tradicional, segundo o parco conhecimento que eu tenho, diz que o psicopata não tem tratamento. Já o borderline, ou a borderline, tratando dá para... ama demais, não o amor, não sabe o que é amor, mas acha que tudo é... Se o marido me largar, eu vou morrer, porque não existe outra coisa. Essa é a nossa famosa borderline. Então veja, Sebastião, onde você pensou, que mundo você pensou em viver, se tudo nasce, tudo cresce, tudo evolui, que alguém possa ter pulado uma etapa. Eu passei dos instintos, aí eu trago a imagem dos 2 leões na África, que raciocinavam de uma tal forma que a morte que eles planejavam tinha a sua beleza, que, aliás, uma beleza mórbida, mas tinha uma arquitetura fantástica. Eles planejavam. É como se pegasse aqueles 2 leões e falasse, agora eu te dou um corpo humano. Então, o único sentimento e sensação que eu preciso ter é esse, o da satisfação própria, sim. Então, olha o que nós estamos gerando. E do outro lado, então eu não preciso saber o que é amor? Eu não preciso ir para o ápice. Enquanto eu viver, se eu tomar um remedinho, eu vou diminuir um pouco os meus arroubos e vou seguir. Então,
Um não sente nada, o outro sente demais, mas nenhum sabe o que é isso. Veja o que nós estamos materializando no mundo de hoje, Sebastião. Como é possível? Aliás, é possível, está aí. Mas você está vendo o que nós estamos semeando? Não é? Ted Bundy, lá nos Estados Unidos, eu vi o julgamento dele, é um cara fantástico. Ao ponto deles pegar o advogado dele e dizer, não, dá licença, você está atrapalhando. Ele tocou o próprio julgamento. Foi morto. Matou mais de 60 mulheres, de 30, acho que oficialmente 30, mas dizem que passou de 60, 100 mulheres. Porque enquanto matava, ele se sentiu Deus da situação. Esse é o nível mais radical do psicopata. Existem psicopatas na política, em todos os... É aquele cara que nunca comanda, sempre comanda quem comanda. É o fala fácil, é aquele que sorri, te encanta. Quando chega perto de você, ele já chega sabendo o que você quer. Mas veja o que nós estamos propiciando para as reencarnações. Nós criamos isso? Chegamos a passar por isso ou isso é uma criação nova? Por nós não queremos eleger a responsabilidade. Só é feliz quem é livre. Só é livre quem assume responsabilidade. E se a verdade, se a felicidade é um estágio, um dos estágios da verdade, e esses seres, irmãos nossos, estão se manifestando cada vez mais, qual é a tendência? Eles tomarem conta? Ou eles vieram, ou aquela uma vez nós chegamos a uma conclusão, Sebastião, não sei se você lembra, que não chegou a hora de separar o joio do trigo, chegou na hora do joio se transformar em trigo. Não adianta matar um leão por dia, tinha que educar um leão por dia. Matar é a coisa mais fácil do mundo, inclusive é a distância, não dá nem tempo para o bichinho. Então, nós vivemos esse momento, lançando o segundo livro, se propõe um farol. Se propõe um farol, você vai seguir. E só segue a luz quem não a conhece, mas acredita que aquilo seja bom. Daí nós passamos pelos meandros da fé e seus significados. Eu acredito, eu tenho fé, mas a fé não pode ser cega. Ela tem que ser vivenciada. Esse livro, Sebastião, diante de tudo isso que nós estamos vivendo e diante desses irmãos que vieram ao mundo para testar tudo. Acabar com família, acabar com as falas, com as línguas, com os entendimentos, para manusear os instintos, que eu não sei quem foi que disse, se vocês lembrarem, é uma boa, porque a inteligência é tributo de espírito atrasado. Miramês. Ou é atributo? É atributo. Então veja, esses luzeiros têm chance de sobreviver? Bom, nós estamos falando de uma obra, Sebastião, que pode ser tocada e assimilada por todos. Mas se ela tiver que ser lida para ser entendida, nem 5% dos que tiverem contato com ela. E nós sofremos. Você, pelo amor de Deus, o Robson Pinheiro, para escrever sobre câncer, teve que pegar o câncer, aliás, teve que contrair, criar dentro dele para sair. Não sei se você lembra disso. Uhum. Todos os que querem escrever sobre algo pagam um preço. Compensa, Sebastião. Agora sou eu entrevistando você de novo. Chegou a hora dessas manifestações? Aí você me diga se compensa ou não. O público não vai ver. Que linda. Você vê, se uma criança de 4, 5 anos já dorme agarrado com esse livro, que é o primeiro, então vale todo o esforço, toda a crucificação. E eu vou pegar aqui, do segundo livro, 2 trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo que nos dá esse sustentáculo. Um é o duelo, é o que você vê mais hoje, são duelos. Mas eu peguei só uma pequena parte. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo,
faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. De olhos fixos na meta a que se destina, pouco lhe importa se os obstáculos e os espinhos do caminho podem lhe causar danos, já que eles apenas o roçam sem o ferir e não o impedem de avançar. Então essa foi para mim. Essa para o Sebastião Camargo. Custe o que custar, não se desvie do caminho. Agora a outra é para a mensagem. Então toda ideia encontra força, toda ideia nova também está no Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro, capítulo 12, item 11, e essa agora está no capítulo 23, item 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição. E não houve uma única que se estabelecesse sem lutas. Nestes casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados propostos, pois, quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. Por isso, querer dizimar o mensageiro e também deletar a mensagem antes que ela tenha a oportunidade de nascer. E não conseguirão nem uma coisa nem outra. Porque se matar o corpo do mensageiro, sobra a essência. A essência fora do corpo é mais forte. Aí ela é mais forte. A mensagem não mata, porque pode queimar o livro. Ele tem cópia esparramada para todos os lugares. Até porque a cópia real está no plano espiritual. E uma coisa interessante é que você disse, num dado momento, mais de 600 livros compulsados para o primeiro. Sim. E eu, pronunciando isso numa palestra em Floriano, no Piauí, na convite do César Crispim. Sim. E o Isoldino Rezende, você sabe que um médium super fiel, pela psicofonia, porque ele era totalmente analfabeto, não lia uma frase, não escrevia uma frase. E ele me parou durante a hora que eu falei isso, e falou, os espíritos estão dizendo que não foi 600 e poucos livros, mas foram 1.723 livros compulsados. E eu vou duvidar desses espíritos? Não. Assim como aconteceu contigo. Porque eu não só tenho gratidão por ti, por ter a coragem de enviar a primeira palestra para o Jeter Jacomini, e igualmente temos essa gratidão, porque se ele não quisesse, morria ali e pronto. E na primeira entrevista, quando ele foi perguntar qual o acidente de percurso que aconteceu conosco, que nós começamos a falar que eram 3 calcificações, que suspeitavam de neurocircose, e você interrompeu e dissera, naquele momento, foi câncer. Você lembra disso? Eu não lembro com precisão disso, Sebastião. Eu dei uma apagada num... Eu não sei o que foi que aconteceu com... Eu sei o que foi que aconteceu com o meu HD. Tratamos aí de várias personalidades, né? Uhum. E com todo respeito à Boa Nova, ao Jeter, então, que eu amo de paixão. Eu apaguei muita coisa do que... Eu sei por que você apagou. Mas não vem ao caso. Sim. Só que isso ocorreu... Sim, comprovo que sim. Está registrado, né? Então, naquele momento, a semelhança daquele momento com Jesus. O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E os apóstolos começaram a discorrer. Um dizem que você é um profeta que voltou, um diz que você é Jeremias, outro diz... E a hora que ele pergunta, João Batista e tal, a hora que ele pergunta para Pedro, e tu, Simão, filho de Jonas? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele falou, não foi nem a carne, mediunidade orgânica, nem certo, o sangue, mediunidade perispirítica. O sangue significa vibração perispiritual. Mas, quer dizer, por intuição, recebeu diretamente da fonte. Então, naquele momento, você percebe informação.
Verdade. Pedro, alcançou um nível. Então, naquele momento, você alcançou estágios da minha própria consciência, porque só mais tarde, e está no capítulo 9 do livro, eu vim saber que um câncer não está no físico está o efeito. Tem uma lógica. Exato. E naquele momento, quando você disse que era câncer, hoje eu sei, porque depois me mostraram 16 processos cancerígenos. Esse que refletiu em parte na atual encarnação na mandíbula, na encarnação anterior eu perdi a mandíbula inteira. Em cenas reais. Isso foi motivo de certo, um desconforto bastante intenso na minha vida. E aí foi mostrando os demais. Só que isso não foi totalmente resolvido. Só que hoje eu sei o que é o câncer. Conjunto de... Você vai colecionando mágoas, ressentimentos, calúnias, difamações, etc. Isso vai acumulando no seu psiquismo. E quando o Ramatiz fala, se você desvirtua na nascente os elementais, que são forças criadoras, e os transforma pelas emoções desgovernadas, os pensamentos em desalinho, em forças destruidoras, você já está com câncer. Pode não atingir o físico, mas psiquicamente, emocionalmente, já existe. A isso eu chamo processos cancerígenos. Alguns começou a dilacerar o próprio físico, foi da estrutura óssea e etc, e etc. E naquele momento, eu não vi tamanha lucidez, porque você tem umas tiradas que a gente tem que se esforçar para acompanhar o seu pensamento, como você fez na introdução. Nós só começamos o papo. Porque, de alguma forma, você foi falando coisas do segundo livro que você não leu, porque aquele trechinho que você leu não é isso que você alcançou, que está no próprio livro. Porque quando você percebe que uma palavra tem alma, porque é um ser. Quando nós chamamos, eu falei até coagulado, a energia coagulada, é como se fosse partícula. Sim. Mas não perdeu o dinamismo. Não é coagulado de ociosidade. Não vamos confundir. Isso é típico de Leon Denis, que achava que alguém dormia na pedra, né? Exato. Então, se lá é um perpétuo dinamismo, até eu gravei agora para pedir para a Pâmela recortar de 2 documentários. Pâmela, um beijo, Pâmela. Um chama-se A Origem, falando da origem da vida, e ao mesmo tempo tem um outro documentário falando do cosmos, os números astronômicos do que está dentro de um grão de areia, por exemplo, de galáxias ao mesmo tempo e etc. Para as pessoas perceber que tudo é vivo, não tem nada que não seja vivo. Então, se uma palavra teve a sua origem numa intenção em você, num desejo, aqui na alma desejo, em sentido profundo, numa intuição. Algo que manifesta da sua essência, que vai transformar-se na sua capacidade criativa, que vai interagir com o mundo energético e criar uma forma e ser qualificado pelaquilo que você pretende com seus sentimentos. Ali você formou o pensamento como capacidade criativa, junta-se várias formas e ideias para a composição de um enredo para a criação dos ideais. As palavras como roupagens para transportar essas essências, então criou agora a forma, o ser. Então a palavra, a roupa, poderíamos dizer a carne, como você disse. Sim. Então a carne. Agora ela transporta o quê? Ela traz um conteúdo. Por isso que cada palavra tem uma vibração, tem um sentido e significado. Se você repetir, repete quando estiver com dificuldade a palavra só, simplesmente a palavra Jesus. Você sabe o real significado desse ser. Não pensei para essa direção ainda. Já fiz isso muitas vezes. Porque se ele, isso pelo menos é o que está escrito, eu tenho o poder para dar e retirar a vida. Como diria Terezinha, faz lógica. Exato, faz sentido, faz razão. Faz razão, faz razão. Então se ele fala isso, eu sou a porta das ovelhas, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não fizer o que eu fiz. E ao mesmo tempo, Paulo compreende um tanto isso. Já não sou mais eu quem vivo. É ele que vive em mim. E acaba sintetizando, somos células do corpo do Cristo. Se somos células, somos partes.
Porque ele próprio disse, sou a videira, vós sois os ramos. Para ser ramos da videira, temos que ser parte da videira. Agora, se eu sei que estou no Cristo e Ele mesmo recomenda tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis, mais uma prova que eu estou nele. E agora eu vou falar mal de você. Eu estou ferindo quem? Eu tenho uma passagem minha em que eu costumava dizer assim, antes de começar, porque eu fui estudar psicopatia, estudar as microexpressões, porque eu achei que estavam adiantando os livros de André Luiz. Eu não acredito que nada seja desassociado. E eu sempre pensava, olhava um cara assim e falava, esse cara tem sérios problemas mentais. Aí eu olhava um outro e falava, esse cara tem sérios problemas mentais. Aí depois de uma vinda nossa, uma discussão nossa, ele falou, você só consegue ver no outro. Foi o último programa que gravamos. Eu falei, pô, eu tenho sérios problemas. Aí eu falei, pelo menos deixa eu entender o que é isso, né? Eu peguei, fiz uma entrada aí para poder, uma entrada em mim para poder dizer o seguinte, olha, pelo menos tem que olhar para ver que bagunça, porque eu sou um cara muito medroso. Você E olha está... que o que seria esse medo, Sebastião? Esse medo é a minha coragem, é a falta de instrução. Como o Sebastião, esses dias nós conversando na sala dele, ele disse, quando eu tinha um medo, quando eu entrei no exército, o exército me deu a farda que era a ferramenta para combater esse medo. Então, a primeira coisa que eu tive que assumir é que ele estava em mim, mas ele precisava ser instruído, promovido, né? E não é fácil. Aí eu não lembro quem eu estava lendo há pouco tempo atrás que disse o seguinte, aonde está o seu medo, estão as suas melhores e maiores oportunidades. Acho que foi você mesmo que me disse isso. Porque é na crise, é nesses momentos que você realmente busca a solução e cresce mais. Aí, desse momento em diante, eu não parei de ir atrás daquilo que eu evitava. Ao ponto de fazer 2 faculdades sobre o meu medo, sobre a matéria que mais tinha medo. É aquele medo que me paralisa. Agora eu vou trocar de profissão e vou viver aquilo que me causa medo. Medo de paralisar, Sebastião. É incrível que a hora que eu chego perto da situação, eu travo. Não, ali tá. Isso foi a vez que eu voltei aqui na sua casa e nós estávamos batendo um papo e você fez que eu lesse 2 trechos do livro. Aí daquele dia eu olhei para você e falei, mas o meu ciclo não está fechando, né? Você disse, você entendeu isso? Eu acho que sim. Eu comecei a fechar o ciclo. Aí tudo aquilo que eu nunca consegui fazer na vida, eu faço hoje. Mas vou lá e faço. Lembrando de Valdo, não amo. Mas eu estou dizendo tanto isso que vai acabar uma hora pegando, né? Você vai se convencer, né? Uma das coisas que você falou, nós já vamos encerrar. A Sônia Guimarães, na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, durante uma visualização, ela sentiu um odor muito forte e falou, essa pessoa que está do meu lado, né? Não sei se ela olhou para a direita ou para a esquerda, falou, ela precisa ir ao médico, porque parece que ela já desencarnou e esqueceu de... Sim. Ela gostou tanto daquela visualização que em casa ela foi repetir e sentiu o mesmo cheiro. Só lembrando que uma vez a Vilma disse a mesma coisa e o Sebastião disse, mas esse cheiro não era teu, era meu. Nós tivemos uma discussão sobre isso uma vez, muitos anos atrás, que certas pessoas, quando nós vamos atender, né, agora que você vê, a pessoa exala um cheiro que você fala, Deus me livre. Aí, quando a Vilma falou, o Sebastião disse, alguém disse o seguinte, mas esse cheiro é teu. Não pensa que é do irmão que está ao lado, não, que esse cheiro é teu. Olha, faz tantos anos isso. E dói para admitir isso. Por isso que a gente quer sempre crucificar o outro que pode nos alertar quanto a isso, ou
crucificar o outro que nos convida a modificar. A minha idoneidade, o meu caráter, a minha família, a minha esposa. Quando nós devíamos estar, pelo menos, na área do cardíaco, dizendo, nós vamos amar onde nós erramos, precisamos completar o caminho, né? O local onde muito se viveu, mas ainda não se completou. Então você está aqui ainda, nós estamos... Meu caráter, a minha honra. Com certeza. Vamos lá, Marquinhos. Agora a sua mensagem de finalização. E antes eu vou confessar a você, confesso a vocês, que a coisa mais consoladora que existe é quando você percebe que você é tudo. Quando o Leon Denis fala, tudo que existe no universo existe em mim. Tudo que existe em mim existe no universo. Ou seja, eu não estou fazendo algo para o universo, de fato, estou fazendo para mim. Por extensão, reflete no universo. Por isso não adianta eu querer transferir a minha responsabilidade, porque tudo que vejo sou eu. Eu posso não admitir, querer crucificar, querer triturar, querer até matar o outro, para eu não enxergar essa parte minha, mas não tem como. Porque naquele item, é o primeiro item do capítulo 10, Vida é o espelho da alma, são mais de 20 autores falando a mesma coisa. Ou todo mundo está mentindo, e aí vai ter que falar, Joana está mentindo, Emmanuel está mentindo, Chico também está mentindo, Divaldo, e N espíritos, Sheila, Bezerra e etc. E não tem como. Aí, no caso, vai ter que falar também que Krishnamurti também mentiu, que Osho, Dalai Lama, Buda, porque todos esses mestres falaram a mesma coisa. Por isso, o amar a Deus em todas as coisas de Miramês, eu acho que é uma das mais belas recordações, mas a palavra é tua. Eu vou parafrasear, e ainda que não seja fiel o que eu vou dizer ao que foi dito, mas eu vou tentar alcançar o âmago. Dalai Lama, não ponha um manto de bondade se a crueldade ainda é o teu. Padre Zezinho. Do Padre Zezinho, como não estava programado, o voo da ave. Da Ágata, que é... Não vou brincar de não ter sonho se eu os tenho. Só busquei tudo isso e estou dizendo isso para vocês porque me fugiu o final que eu ia dizer, porque não deveria ter sido dito. Que muitas das brigas hoje de casais é por falta de entendimento e não é por falta de amor. Isso vai vir com o tempo. Isso vai vir quando você achar que ele foi embora. A coisa mais interessante é que quando o amor chega e o fogo da ilusão vai embora, tentam tomar Viagra. Mais uma vez tentam matar, tentam sufocar tudo. Quando um toque no braço da companheira ou do companheiro, revela todo um mundo. E eu fui testemunho disso. Mas eu só consegui ser testemunho disso quando se desnudou na minha frente um pouco do que eu sou. Eu só consegui ter essa consciência a partir do momento que eu comecei a viver tudo isso aqui. E tudo isso daqui que eu falo para vocês quando eu cheguei aqui, só eram paredes e uma loja que vendia disco antigo. Naquela época já era CD. Tinha CD também. Mas eu quis ir atrás. E você não precisaria fazer o que eu fiz, dedicar horas, viajar com Sebastião para cima e para baixo, nossa, é nossa turma. Não. É lindo demais quando você senta para fazer uma oração à noite e na cabeceira da cama, onde era para ver a escuridão, aparecem 1000 mundos. E não
importa se você acredita ou quem vai acreditar, naquele momento, eu acredito. Isso me faz o homem mais feliz do mundo. Não importa o que aconteceu que me levou a unir com a minha esposa Valéria. É que hoje eu sou o homem mais feliz do mundo porque tenho ela do meu lado. Eu não sei se eu teria essa consciência fora daqui. A responsabilidade que nós trazemos sobre aquilo que dizemos, muitas vezes dançou e foi construída em cima de brincadeiras, reconheço. Mas a maturidade, como diria Paulo, quando eu era criança, eu gostava e vivia como criança. Hoje eu fiz questão de vir de barba, um pouco, daí não sei se dá para ver, a barba já, eu não uso barba, mas eu fiz questão para esse programa de vir, porque o meu cabelo não ficou branco, mas a barba é branca, para marcar justamente isso. Um ponto lúcido da minha maturidade. É mais do que um programa que nós fizemos. Nós fizemos durante 1 hora e meia, uma viagem desde o nosso primeiro encontro até agora. Isso é verdade. Eu só podia terminar feliz. Só é feliz quem é livre. Só é livre quem assume responsabilidade. E a felicidade é um estágio da verdade. É essa a minha contribuição e o meu relato final para esse programa. De nossa parte, eu estou dizendo ultimamente, gratidão profunda, alma querida e eterno amigo. Que assim seja. E também a nossa gratidão a vocês. Então, quando ele fala que a felicidade é um estágio da verdade, e essa verdade que ele fala é aquela que a nossa consciência está tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Medimos em 2 réguas. O que fiz, fiz visando o bem de todos. E só fiz a outra o que eu gostaria que me fosse feito. Então, essa é a verdade que ele está motivando-nos desde o início do programa. Convidamos a vocês para no dia 21, para ser mais exato, na próxima quinta-feira, onde o nosso programa será gravado, e nós vamos estar atendendo o Davi Ascenso, do Centro Espírita Caridade e Amor, André Luiz, e do grupo Caibaixuto de Divulgação Espírita de Pindamonhangaba, lá no canal Programa Espiritismo e Vida, uma palestra, um webinário, que tem o título O Despertar do Ser Humano Integral. Então vai começar às 20 horas, com término às 21h30. E nós aguardamos vocês com muito amor. Então, o Despertar do Ser Humano Integral. E teremos também a nossa vivência do dia 5 a 7 de agosto em Olímpia, próxima de São José do Rio Preto. O tema é o 2º livro, de Sal da Terra à Luz do Mundo. O Crispim Lúcio, que vai ser um dos palestrantes, ficou com o tema A Vida é o Espelho da Alma. Nós vamos fazer o nosso primeiro tema, o amor e o amar, e os 2 últimos temas o público vai escolher mediante o cardápio que vamos apresentar do índice do livro na sexta-feira, no primeiro dia. O contato, se você quiser, você vai ligar para 18 98108 9810 e falar com a Elizabeth Henrique. Então, é lá na Fazenda Capivara, é um hotel fazenda. As vagas para o hotel fazenda já estão esgotadas, mas tem hotéis na cidade e será uma honra tê-los por lá. E amanhã terá mais um depoimento com a nossa filha do coração, Olímpia, que está nos Estados Unidos. Na próxima terça-feira, com a nossa irmã de São Paulo, Carmen Lúcia Dalano, e aí os demais
Estamos aguardando aqueles que desejam nos contar alguma experiência exitosa com a mensagem do despertar, ou até com o mensageiro, se você também tiver alguma experiência nobre. E a partir de domingo, às 17h30, o nosso encontro, e aí nós divulgamos o restante da agenda. Paz profunda a todos. Obrigado, Aline Gonçalves, espectadores. Deus nos abençoe. A Vilma Camargo, que esteve dando o apoio moral. Deus nos abençoe sempre, emissoras parceiras, empresas parceiras, corações solidários e fraternos que nos ajudam na propagação dessa mensagem. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.